Olá, oitavo ano. Sejam bem-vindos a essa aula sobre proporcionalidade. Hoje veremos um pouco sobre a proporcionalidade inversa e direta, né? Então a gente tem que fazer uma boa leitura do enunciado, olhar para as grandezas e verificar se essas grandezas elas estão crescendo junta, decrescendo junta, né, ou aumentando junta, ou diminuindo junta, ou se enquanto uma aumenta, a outra diminui, tá? Se acontecer de elas crescerem ou diminuírem juntas, a gente fala que são diretamente proporcionais. Se a gente perceber que uma grandeza sobe, enquanto uma sobe, a outra grandeza vai diminuir, ou ao contrário, uma diminui e a outra cresce, aí elas são grandezas inversamente proporcionais, tá? Então aqui eu vou colocar dois exemplos, vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer a resolução desses tipos de problema. Então aqui, ó, certo automóvel consome em média 12 litros de combustível para percorrer 144 quilômetros. Mantendo essa média, a quantidade de litros de combustível que será necessária para que esse automóvel percorra 420 quilômetros é em litros de. Então, eu tenho aqui, né, o problema proposto. Falou que o automóvel consome 12 litros para percorrer 144 quilômetros e quer saber quantos litros eu preciso para percorrer 420 quilômetros. Então, exercícios de proporcionalidade não é só olhar para os números, tá? Eu tenho que olhar para as grandezas, as unidades. Então, aqui, ó, quais são as minhas grandezas? Litros de combustível e aqui quilômetros, ou seja, distância. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Tem que fazer uma análise dessas duas grandezas. Quanto mais combustível eu tiver, o que vai acontecer? Se o carro manter aquele mesmo consumo, se ele mantiver aquele mesmo consumo, o que vai acontecer? Mais combustível faz com que eu ande uma distância maior. Menos combustível faz com que eu ande uma distância menor. Então, ou seja, o que está acontecendo? Quanto mais combustível, mais distância, maior distância. Menos combustível, menor distância. Então, as duas grandezas elas estão variando junta, né? Quando uma cresce, a outra cresce. Quando uma diminui, a outra também diminui. Sendo assim, eu tenho aqui, então, grandezas diretamente proporcionais, tá? Quando uma cresce, a outra cresce também. Então, vamos lá. Vamos montar a resolução. Então, eu vou fazer aqui uma comparação das grandezas, né? Ó, eu vou trabalhar a grandeza litros de combustível e a grandeza distância dada em quilômetro, certo? Então vamos lá. Se eu tiver 12 litros de combustível, eu consigo andar 144 quilômetros, certo? Mas eu quero andar 420 quilômetros. Então, ó, é distância embaixo de distância. E com quantos litros eu vou precisar ter, né? Quantos litros eu preciso ter para andar esses 420 quilômetros? Então aqui eu criei a minha proporção, né? Ó, 12 litros corresponde a 144 quilômetros. X litro corresponde a 420 quilômetros. Aqui aumentou a distância, então aqui vai ter que aumentar a quantidade de litros. Então o X aqui é para ser um valor maior que 12, certo? Como a gente resolve isso? Uma regrinha de 3, né? Ó, multiplica aqui, ó, em x, 144 vezes x, 144x. 12 vezes 420, 5.040. Como eu quero saber o valor só do x, eu deixo o x aqui sozinho. X é 5.040 dividido por 144. O número que estava multiplicando o x aqui sempre passa dividindo. Então, o valor do x é 35. Ou seja, eu preciso de 35 litros para fazer
com que o carro percorra esses 420 km. Então, a resposta aqui, letra B. Tudo bem? Agora eu tenho aqui um outro problema, né? Uma pessoa percorre uma certa distância em 24 minutos, andando a uma velocidade de 6 km por hora. Se sua velocidade for de 4 km por hora, quanto tempo ela gastará? Quais são as nossas grandezas aqui? Tempo e velocidade média aqui, né? Velocidade média. E aí, essas grandezas são o quê? Diretamente ou inversamente? Vamos pensar. Eu tenho uma distância fixa para andar. Se eu estiver andando a 6 km por hora, eu gasto 24 minutos. Se eu diminuir a minha velocidade, significa que eu vou andar mais devagar. Então, eu diminuo a velocidade. Eu vou chegar num tempo menor ou num tempo maior? Se eu diminuir a velocidade, eu preciso de mais tempo para percorrer aquela mesma distância. Então, aqui eu tenho, no caso, as minhas duas grandezas, que é tempo dado aqui em minutos e velocidade dado em km por hora, eu tenho que é o seguinte: se aumenta a velocidade, diminui o tempo. Mas se diminui a velocidade, aqui é o nosso caso, o que vai acontecer com o tempo? Aumentou. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui grandezas inversamente proporcionais, né? Quanto uma sobe, a outra desce, tá? Então, como que a gente resolve? Muito parecido com o anterior, quando é diretamente proporcional, tá? Então, aqui eu tenho, ó, já separei tempo e velocidade. Então, eu tenho 24 minutos, esse é o tempo que eu gasto para percorrer aquela distância andando a 6 km por hora, certo? Qual é a outra unidade que eu tenho? 4 km por hora. Então, aqui, 4 km por hora vai corresponder a um tempo de x minutos, certo? Aqui, o que aconteceu? A minha velocidade diminuiu. Então, aqui o meu tempo tem que aumentar. O x, então, vai ser maior que 24. E como que eu resolvo quando é inversamente proporcional? Eu vou ter que fazer um passo só a mais do que eu faria na diretamente proporcional. O que eu tenho que fazer? Se é inversamente proporcional, eu tenho que pegar a segunda fração aqui, ó, a segunda razão, e invertê-la, tá? Eu copio a primeira normalmente, 24 sobre x, e a segunda eu copio invertida. O que é inverter? O denominador vira numerador, e o numerador vira denominador. E aí eu posso fazer normalmente, né? Ó, faço aqui vezes esse e faço esse vezes esse, tá? 4 vezes x, 4x. 24 vezes 6, 144. Então, como eu quero saber o valor só do x, x é 144 sobre 4. Aqui o meu x vai dar 36. Certo? Então, já que eu diminui a velocidade, o tempo que eu preciso para percorrer essa mesma distância aumenta. Então, aumentou para 36 minutos. Tudo bem? Então, aqui a única diferença da diretamente proporcional é que eu tenho que fazer essa inversão aqui da segunda razão. Tudo bem? Entenderam? Continuando aqui com proporção, outra coisa que é muito útil para se estudar nesse assunto proporção é saber relacionar as grandezas e transformar essa relação numa fórmula. Isso aparece muito e acaba sendo muito útil, principalmente aí no ensino médio, quando vocês começarem a trabalhar com a física, tá? Então aqui, ó, eu coloquei dois exemplos e eu vou mostrar para vocês como que eu consigo fazer para relacionar essas grandezas e escrever uma fórmula para elas, tá? Então, primeiro eu tenho que olhar as grandezas. Quais são as grandezas aqui?
quantidade de pães e o valor. Essas duas grandezas, primeiro, elas são grandezas diretamente proporcionais. E quanto mais pão eu compro, maior é o valor que eu pago, certo? E como que eu descubro o valor? Primeiro, eu tenho que saber quanto custa um pão. Pelo menos um pão eu tenho que saber quanto custa. Para saber quanto que eu vou pagar, eu vou fazer o quê? Multiplicar o valor desse um pão, né, o valor do pão, pela quantidade de pães que eu comprei. Então, ou seja, aqui está muito simples, né, muito fácil. Como que eu acho o valor? Eu vou chamar o valor de V, é o valor. O valor é a quantidade de pães, que eu posso chamar de P, multiplicado pelo valor de um pão. Aqui, ó, tá fácil, porque ele já deu, a tabela já dá quanto custa um pão. Então, só eu trocar aqui, ó, 80 centavos, 0,8. Simples, né, ó? A grandeza valor está relacionada com P, que é a quantidade de pães, tá? Não preço, sim quantidades, tá? Então, ó, o valor que eu vou pagar está relacionado com a quantidade de pães que eu compro e o valor de cada pão. Multiplicando esses dois números, eu encontro o valor que eu pago. Tá? Então, eu posso até testar. Se eu substituir aqui, ó, o meu P por 2, eu comprei 2 pães. Então, eu substituo o P por 2. Só fazer 2 vezes 0,8. Então, o valor vai ser 2 vezes 0,8. Quanto dá 2 vezes 0,8? 1,6. Ou seja, se eu comprar 2 pães, eu vou pagar R$ 1,60, que é o que está aqui, né? Tudo bem? Então, é isso que eu tenho que conseguir fazer. Eu tenho que ler o enunciado, ler a tabela, ler as informações, descobrir quais são as grandezas e como essas grandezas se relacionam. No de baixo aqui, ó, não tem 1, não aparece o número 1, mas a gente consegue descobrir quanto que vai dar para uma unidade. O importante é eu saber uma unidade. Se eu sei para uma unidade, eu consigo resolver, eu consigo fazer essa relação, transformar essa relação em uma formulinha, uma equaçãozinha. Primeiro, quais são as grandezas? Distância, dada em quilômetros, e combustível, dado em litros. Então, provavelmente essa tabela é referente a um veículo que consome 2 litros e anda 28 quilômetros. Consome 3 litros e anda 42 quilômetros. Consome 4 litros e anda 56 quilômetros. Ótimo, mas não tem para 1. Então, vamos fazer para 1. Como que eu vou fazer para 1? Se ele tem 2 litros e anda 28 quilômetros, 2 litros eu quero 1, 1 é metade disso, né? 1 litro é metade disso aqui também, 14. Ou seja, cada 1 litro o carro consegue andar 14 quilômetros. Ótimo. Como que essas duas grandezas se relacionam? Quanto mais litros, maior é a distância, né? Mas é interessante eu fazer litros em função da distância? Não. O que é mais fácil eu fazer? Quanto maior a distância, mais litro eu preciso. Tudo bem? Então aqui eu posso falar que a distância está em função, está relacionada com a quantidade de litros, certo? Quanto maior a distância, mais litro. Mas quantos por litro? Né? Qual é a distância que eu ando a cada 1 litro? Eu ando 14. Então, a cada 1 litro eu ando 14. Então, se eu tiver 2 litros, troca aqui por 2, 2 vezes 14, a distância é 28. Aí uma coisa que é interessante sempre para a gente fazer é testar para ver se essa minha equação, se essa minha relação, ela realmente é condizente, ela está de acordo com o que o enunciado propõe, o que a tabela traz, tá? Não é só fazer e deixar jogada lá. Sempre quando eu fizer, eu testo e vejo se os valores que a tabela apresenta batem com a fórmula que eu criei. Então, por exemplo, litros, 4. Então, eu troco aqui por 4. Troco L por 4. Aí eu faço 14 vezes 4, 56. Ou seja, a distância que eu ando com 4 litros é 56 quilômetros, que é o que está aqui. Tudo bem? Então, leiam bem o enunciado, verifiquem as grandezas que tem, como elas se relacionam e tentem sempre achar o valor
para uma unidade daquilo que você está tentando relacionar. Se estiver já na tabela, fica mais fácil. Se não tiver, tenta achar na tabela, mas achar um valor que seja coerente com a tabela. Tudo bem? Boa aula, bons exercícios. Estudem, revejam. Está acabando essa parte de proporção. Tudo bem? Tchau, até a próxima.